Acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo, credibilidade acima de tudo. Agora às 7 horas mais 1 minuto, 7:01, seja muito bem-vindo à edição regional do Jornal da Manhã. Falando ao vivo para todo o Planalto Norte Catarinense e sul do Paraná, a partir desse momento com o nosso jornal especial de sexta-feira. Antes, vamos só atualizar aqui a questão climática. Neste exato instante, muita neblina na área central e com isso a temperatura é mais baixa. Segundo o termômetro do CIMEPAR instalado aqui em União da Vitória, temos agora 9 graus e 3 décimos de temperatura real. Já a máxima vai passar fácil dos 26 graus, chegando perto dos 30 nesse final de semana. Então, não tem previsão de chuva. O restante do mês de setembro, os últimos dias, deve ser de bastante sol e calor. Por enquanto, no radar do CIMEPAR aparece chuva apenas no dia 3 de outubro, uma quinta-feira, e mesmo assim em forma de pancada. No dia subsequente, no dia 4, aí sim, uma frente fria deve trazer bastante chuva para a nossa região, se assim se confirmar essa atual configuração, então, que mostra o sistema meteorológico do estado do Paraná. Nesta manhã, nível do Rio Iguaçu, 2 metros e 74 centímetros. 7 horas mais 2 minutos, hoje sexta-feira, o nosso jornal especial aqui da manhã pela Jovem Pan. Todas as sextas, trazemos convidados para falar de assuntos aqui de nossa região. Hoje, com satisfação, eu recebo ele, vereador já no seu segundo mandato, aqui pela Câmara Municipal de Porto União, pelo partido MDB, Christian Agenor Martins. Christian, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano. Bom dia, amigos da Jovem Pan. É um prazer, uma alegria estar aqui participando desse programa e contribuindo para com que as informações cheguem até o nosso povo aqui no Planalto Norte e também sul do Paraná. Bom, temos vários assuntos, Christian, sendo tratados, que é de interesse do município de Porto União. Logo quero chamar a atenção, há algumas semanas atrás esteve aqui o vice-prefeito de Porto União, Pércio Storck, falando sobre a questão de criação de emprego e renda. É um assunto que você, como vereador, também tem trabalhado. Inclusive, teve uma reunião agora, não sei se foi no final do mês passado, início desse mês, com o vice-prefeito sobre esse assunto, principalmente trabalhando nessa questão da nossa área industrial. Qual está sendo esta visão entre o Legislativo e o Executivo para esse assunto tão delicado que é emprego, renda aqui para a população de Porto União? É um tema que mexe no dia a dia das pessoas. O povo, apesar da crise econômica também que o país vem enfrentando, aqui na nossa região não foi diferente. E o povo reclama muito de falta de oportunidades, o desemprego é muito grande e aqui também é notório que a nossa região também vem sofrendo. Então, a partir do momento que o município desenvolve uma política para atrair novas empresas, também para fortalecer e ajudar as que estão instaladas, faz um grande diferencial. O secretário de Desenvolvimento Econômico, o vice-prefeito Percy, vem fazendo um bom trabalho, mas nós estamos vivenciando um momento de legislação diferente. Por exemplo, lá no ano de 2013 até meados de 2014, eu estava na função de secretário de Desenvolvimento Econômico. Nossa área industrial, naquela época, ainda tinha alguns espaços para oferecer para as empresas. Também tinha uma grande área que a gente fez uma retrocessão na época, foi dado lá 10 anos atrás para uma empresa, a empresa acabou não utilizando a área, nós retornamos para o município com um projeto de lei, foi dividido os terrenos e passado para as empresas, mas ali era possível fazer doação em cessão real de uso, que é uma lei específica que você manda para a Câmara, habilita a empresa tem um prazo para se estabelecer, para construir, para gerar os empregos, enfim. É uma forma mais dinâmica de oportunizar um espaço e atrair novos investidores, porque a partir do momento que você ganha uma área, ganha um terreno nobre do município, já ajuda bastante. E hoje, já há um entendimento, através aí de resolução do Ministério Público, que não é mais possível passar a área um projeto de lei de cessão real de uso. Precisa de uma chamada pública, uma licitação. E isso dificultou bastante também o município, em função de que, por exemplo, uma empresa que quer se ampliar, né, que está instalada lá tem várias que querem se ampliar. Como é que ela vai se habilitar? Aí vem um terceiro, de repente com uma outra proposta e acaba adquirindo a área. Isso é um impasse que está ocorrendo, que o vice-prefeito está em contato
com o Ministério Público, conosco na Câmara. Eu estou na função de presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, para tentar equacionar. Nós temos projetos lá na Câmara, por exemplo, até foi votado na última terça, de retrocessão. O município tirou 2 áreas de empresas que receberam área e não utilizaram. Então, a partir do momento que você recebe também uma área, você tem que cumprir os requisitos, desde construção, alvará, geração de emprego. Não é um balcão, assim, um balcão de negócios, né? Fulano A, B ou C, vou dar porque é bonito, ou porque é do mesmo partido. Não, sempre teve critérios e tem muita gente querendo se instalar. O problema é que a nossa área industrial também lá está bem ociosa quanto ao espaço, está quase toda tomada, tem poucas áreas. Uma empresa de médio e grande porte geralmente precisa de uma área de pelo menos 15, 20 mil metros quadrados, coisa que a gente não tem, mas para os pequenos ainda é possível estar remanejando. O que precisa lá naquela região, até falei na última terça-feira na Câmara, é daqui para frente. Nós estamos aqui com o plano diretor do município, o projeto de lei que vai regrar o desenvolvimento da cidade para os próximos 10 anos, de estabelecer um novo eixo lá de desenvolvimento naquela região, sentido BR-280, talvez o município com uma PPP, uma parceria público-privado, o apoio dos governos, adquirir uma nova área naquela região do Guaraú, lá são 5 quilômetros até a 280, de repente projetar pavimentação para aquele lado. O terreno lá é um terreno plano, um terreno bom. Nós temos aeroporto particular naquela região, enfim. Tem que pensar por lá, porque se nós não oferecermos algum atrativo, algum diferencial, é difícil de trazer, tendo em vista que nós estamos num eixo assim, um pouco prejudicado em função de logística, né? Embora, eu sempre falo que também aqui é um eixo de interligação de rodovias, 153, 476, 280, nós temos que pensar também que é perto de Curitiba, não é tão ruim assim, né? Nós temos que vender um peixe positivo da nossa região, mas há necessidade de se estabelecer um programa de geração de emprego e renda, começando pelas áreas a serem oferecidas, pela estrutura, no mínimo de infraestrutura, e depois tem toda a questão de PRODEC, Proemprego, que são atrativos do governo do estado para os empreendedores, a questão dos alvarás. Eu acho que tem que tentar dinamizar, quanto mais rápido possível, para que alguém se instale, melhor, porque a burocracia a gente sabe que é uma desgraça nesse país. O cidadão abrir uma empresa é uma luta, não é fácil. Excelente. Bom, Cristian, você falou agora na questão do plano diretor, é uma pauta de extrema importância, como você mesmo já adiantou, que vai, então, colocar no papel, literalmente, né, as metas a serem alcançadas nos próximos 10 anos. Em que pé está, no momento, na Câmara, a questão voltada ao plano diretor do município de Porto União? Bom, a última lei que estabeleceu o plano diretor do município de Porto União foi no dia 12 de abril de 2007. Né? Então, em 2017 já foram-se 10 anos. O Ministério das Cidades estabelece, né, que para o município também se habilitar, o governo federal, os programas, tem que estar com o seu plano diretor atualizado. Está tramitando agora, um pouco até atrasado, mas em função de que o plano diretor foi discutido já na sociedade, através de audiências públicas, reuniões com arquitetos, engenheiros, tem a questão das edificações, que envolve os alvarás de construção, enfim, são muitos detalhes, né? Então ele chegou lá na última semana, está tramitando na Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final. Eu particularmente sou vice-presidente dessa comissão, e ele vai tramitar em todas as comissões. Então, geralmente um projeto de lei de praxe, né, ele tramita na Comissão de Constituição, depois na Comissão de Finanças e vai para a primeira e segunda votação. Nesse caso, por determinação da mesa diretora da Câmara, ele vai tramitar em todas as comissões. Vai tramitar na Comissão de Educação, de Meio Ambiente, de Saúde, de Infraestrutura, de Agricultura, que envolve todas as áreas. O que a gente vai propor agora nas comissões é fazer reuniões com categorias específicas de cada área para detalhar o que está ali no papel, né? Porque a partir do momento que se aplica uma lei, se aprova, se cumpre. Então, é uma lei importantíssima que regra os próximos 10 anos, né, da nossa cidade.
Eu vejo assim que tem que ser estudado com muito critério, muita responsabilidade. Envolve todas as questões, envolve questões de acessibilidade, né? Nós temos aí uma regra de um decreto municipal por determinação do Ministério Público, por exemplo, que regra os passeios da cidade, que está sendo feito de paver, né? Isso vai para dentro do plano diretor, se tem que ver se isso vai continuar, se vai ficar como está, se vai para os bairros. Estou dando um exemplo. Tem a questão de APP, que do Rio Iguaçu, por exemplo, 200 metros de construção, né, na área nobre da cidade. Foi apresentada uma lei em 2013, ela passou a vigorar, depois foi questionada pelo Ministério Público Estadual, depois foi parar no Ministério Público Federal, não se aplicou como foi aprovada, reduzindo para 30 metros, que eu acho que é uma coisa óbvia para desenvolver a região ali da BB, do Concórdia, até lá na questão do Mirante. É uma questão pontual que vai para dentro do plano diretor. Tem outra questão esses dias que gerou bastante polêmica, foi a questão dos passeios quanto ao uso dos restaurantes e bares com as mesinhas nos passeios. Daí já envolve a questão da acessibilidade, tem ali a guia dos deficientes visuais, as rampas de acesso dos cadeirantes, que você tem que regrar. Se você tirar, levar ao pé da letra, você vai prejudicar o comércio, as cidades modernas vão se habilitar. Então nós temos que começar a ver alguns exemplos também de cidades mais desenvolvidas, uns maiores centros, e tentar adequar e fazer de forma muito responsável, também não misturar em momento algum divergências políticas partidárias, né? Porque isso aí vai trazer um prejuízo muito grande para a municipalidade. Temos que ser coerentes, responsáveis agora no trâmite desse projeto, para que nós não possamos amarrar, engessar o nosso município para os próximos 10 anos. Mas eu vejo que a Câmara é uma legislatura bem responsável, vereadores com bastante experiência em diversas áreas. Estou vendo lá um debate bem positivo, e eu particularmente, a hora que o projeto chegar na Comissão de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, a qual eu presido, aí eu vou detalhar, vou chamar as entidades lá e vou discutir com a sociedade, que é o que eu tenho feito, sempre consultando a população, porque nós estamos aqui de passagem e somos servidores da população. Não podemos aplicar aquilo que está na nossa cabeça. A partir do momento que a gente exerce um mandato, a gente representa uma fatia da população, e é assim que eu tenho feito e é assim que será. Excelente. 7 horas mais 13 minutos, vamos só para um rápido intervalo. Já já nós continuamos a falar do município de Porto União, das questões voltadas às leis, através da Câmara de Vereadores, com o vereador Christian Martins. Sete horas mais 17 minutos, de volta com o Jornal da Manhã, o especial da sexta-feira, entrevista com o vereador Christian Martins, da cidade de Porto União. Bom, Christian, tivemos agora recentemente, até acompanhamos passo a passo, a questão voltada sobre o estacionamento rotativo no município de Porto União. Dos votos contrários, você foi o único que se posicionou contrário a essa questão da aprovação do modo, né, que até então foi apresentado, para que a população possa entender um pouco de que forma vai funcionar esse estacionamento. Eu não sei se o prefeito Eliseu já, enfim, assinou decretos, agora qual que é o prazo que a empresa tem para fazer sua instalação, começar a funcionar, né, entrar em vigor o estacionamento rotativo, e principalmente o motivo, então, do seu voto ter sido contrário quanto à questão do estacionamento regulamentado em Porto União. Isso foi um tema bem polêmico, apesar de que foi discutido em audiência pública lá na Câmara. Eu achei que foi uma medida interessante, necessária e coerente, adotada pela mesa diretora. Foi um grande número de pessoas lá discutir. Quero dizer que fui contra ao projeto, a forma como ele foi apresentado, mas não sou contra o estacionamento rotativo. Sempre deixei muito claro que é necessário o estacionamento rotativo em Porto União. Há mais de um ano que está sem, o comércio vem sofrendo muito, e também nós estamos nos aproximando do final do ano, as compras de Natal, o movimento vai trazer um prejuízo muito grande. Mas a forma como foi apresentada, eu achei de que taxando, dando poderes para a monitora, a partir do momento que o veículo for identificado, depois dos 10 minutos de cortesia, sem a regulamentação, dando poderes para a Polícia Militar atuar, né, com uma multa no valor de R$ 195,00 e 5 pontos na carteira. Eu acho que a nossa população não está
acostumada com esse tipo de rigor. Nós já temos uma carga tributária gigante nesse país, leis que apertam, espremem todo mundo numa crise. Foi por essa razão. Eu achava que teria que haver um bom senso nessa questão, que era o artigo 4º da lei, para que fosse mais flexível essa questão, porque a população aqui na Vitória tem um sistema de estacionamento rotativo, que é permitido um prazo de 24 horas para regularização, né? Mesmo a placa estando cadastrada, mas tem muita gente de fora, pessoas do interior, que não tem o registro da placa como a gente tem aqui. Eu, particularmente, na Vitória, tenho a placa cadastrada, tenho sempre o crédito. Há poucos dias ainda deixei vencer, porque você acaba não cuidando. Paguei uma multa de R$2, ali em 24 horas ficou regulamentado. Há um entendimento daí de questões de jurisprudência no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que o promotor recomendou, através de uma ação judicial de uma pessoa, que entrou contra a empresa que já saiu de Porto União, que é a empresa Sermog, que poderia gerar também um passivo para o município lá na frente, mas não tinha sentença, não tinha sido julgado ainda. As liminares foram indeferidas, né, da pessoa que executou o município e outros municípios do estado, e gerou uma insegurança jurídica, mas que, no meu ponto de vista, poderia haver uma outra forma de solucionar esse problema, sem deixar em aberto essa questão de multa de trânsito. Porque se, dependendo da situação, com 4 multas dessas, você perde a carteira de motorista. Claro que o sistema é muito parecido com aqui do União da Vitória. Vai poder cadastrar a placa, vai ter os parquímetros, que é 4 ou 5 distribuídos aí no município para regularizar, colocar o crédito, as vendas de crédito. Enfim, eu espero que não seja dessa forma como está previsto na lei a questão de punição, que haja bom senso das monitoras, um tempo para a população se adequar, novamente entender o sistema, que a prefeitura faça uma campanha de divulgação através da própria empresa que vai se estabelecer, que a empresa arque com as despesas também, divulgue, mostre bem como que funciona, para o povo entender. Nos primeiros meses, primeiros 3, 4 meses, vai ser adaptação. Então, vai se confundir com o União da Vitória também, esse que é o problema. Eu sempre defendi a bandeira, isso fiz já em 2013, de que deveria ter um consórcio intermunicipal em algumas funções, em alguns trabalhos de interesse público, direto da nossa população. Questão do questão do estacionamento rotativo nem se fala, né? Estamos aqui falando, mas questão de transporte coletivo, que, né, poderia ser passagens unificadas, ia facilitar muito, mas depende de leis nos 2 municípios, depende de vontade política, né, dos 2 municípios. Foi tentado, lá atrás, alguns anos atrás, foi tentado, a Câmara Municipal de Porto União aprovou a ideia, a de União da Vitória rejeitou. Agora, em 2013, a União da Vitória aprovou a minuta do consórcio, Porto União rejeitou. Enfim, né, os vereadores estão ali, têm o poder do voto, de decisão, e, lamentavelmente, essa ideia não foi para frente. Mas continuo insistindo na tese de que, olhando para o futuro, que os prefeitos, os vereadores sentem e estudem essa questão, porque daí fica muito fácil, daí você resolve. Porque as pessoas que vêm aqui também não são obrigadas, né, dos trilhos de vida dos estados, mas para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para o comércio local também iria facilitar. Então, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra o estar. Eu fui contra a forma como foi apresentado. É um direito de voto que eu tenho, respeito aos líderes de bancada, dos partidos, da bancada que eu participo, que são 4 vereadores. Os colegas deram um voto diferente, mas eu acho que o meu voto foi com muita consciência, muita responsabilidade, também sem polêmica. Eu não estou aqui para ficar batendo de frente com a administração municipal, mas o meu papel é de defender a população, e é assim que eu vou fazer até o último dia do meu mandato.
Muito bem, Cristiano. Bom, uma pequena pausa, porque diariamente nós temos aqui informações de da capital Curitiba, através do repórter Gustavo Vaz. Gustavo, muito bom dia, uma ótima sexta-feira para você. Quais são os principais assuntos, as principais pautas do dia de hoje? Pois é, muito bom dia para você também, Tiago. Ótimo dia a todos que sintonizam a rádio Jovem Pan de União da Vitória. Agora, 13 graus em Curitiba, neblina no centro da capital do estado. Previsão para hoje é que assim que a neblina for embora, o sol aparece entre muitas nuvens até o fim do dia, com 24 graus na máxima esperada para hoje. Apesar da cerração, o aeroporto Afonso Pena está aberto para pousos e decolagens sob restrições. A safra de grãos 2019-2020 deve atingir 23 milhões e 400 mil toneladas, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura. O volume representa um aumento de aproximadamente 100 mil toneladas em relação à estimativa anterior e de 19% na comparação com a safra passada. A expectativa é de manutenção de área plantada em 6 milhões de hectares. No relatório deste mês, é destacada a produção de soja, responsável por 91% da área total de grãos de verão. 7h24, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 26 casos de sarampo na última semana. Neste ano, são 39 pacientes com a doença, 217 em investigação e 37 já descartados. No Paraná, são 10 cidades com registro do sarampo. Essa é uma doença infecciosa transmitida por vírus e que pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. As complicações são mais graves em crianças menores de 5 anos e podem causar meningite, encefalite, pneumonia, entre outras complicações. Destaques ao vivo de Curitiba para você que sintoniza a programação da nossa querida Rádio Jovem Pan de União da Vitória. Um grande abraço a todos e um excelente fim de semana também. Jovem Pan. 7h mais 30, de volta com o Jornal da Manhã, aqui com o vereador Cristian Martins, do município de Porto União, falando sobre vários assuntos que envolvem o município. Bom, Cristian, vamos falar um pouco de um problema crônico, não só no município de Porto União, mas na grande parte dos municípios brasileiros, que é quanto à questão de animais abandonados. Você é um defensor da causa animal, sempre quando pode estar visitando, inclusive, o espaço lá, Zé do Rodeio, outras pessoas que acabam, muitas vezes, levando para a própria casa esses animais. Mas a questão é, de que forma conseguir, de repente, ter uma forma de uma lei, tentar diminuir essa questão da população animal, principalmente de cães e gatos que são abandonados. É outro problema, porque as pessoas muitas vezes, pega bonitinho, daí uma semana depois vai lá e abandona o coitado do animal. É um problema crônico, não só aqui na nossa região, mas de que forma poderia ser trabalhado isso? Olha, isso é uma problemática de anos já, eu já venho acompanhando. O poder público também tem várias prioridades, questões de saúde pública também, é um saco sem fundo, né? Falta recursos, tem que fazer mágica com arrecadação pífia e ainda tem que pensar na questão dos animais, que é um problema. É um problema ainda mais por ser divisa de estados, 2 municípios, tem bairros populosos de Porto União, de União da Vitória, por exemplo, lá na Limeira, no Viçquim, aquela região, tem bastante animais. Como é que você vai controlar, né, de um lado para o outro? É uma dificuldade das prefeituras. O diferencial é que, de um tempo para cá, o grupo de protetores independentes cresceu de forma bem interessante, as pessoas têm um bom coração, se envolvem com a causa, chamam a responsabilidade para si próprias, mas é necessário ter uma política direcionada para o bem-estar animal. O Zé do Rodeio, como se falou, semanas retrasadas eu estive lá visitando, ele faz um trabalho bonito, embora bem limitado pelas condições, porque lá é residência dele e está aqui do lado de União da Vitória. Os animais de Porto União estão indo para União da Vitória, essa é a verdade. O que se tem que fazer é uma casa de passagem, um abrigo, que parece-me que já está sendo providenciado aí no município de Porto União, para que esses animais fiquem lá por um tempo
recebam medicamentos, tratamento. Tem o convênio em parceria com a Uniguaçu, através do curso de veterinária, que o curso também trouxe essa vantagem, né, para oferecer o serviço, castração principalmente, foram feitas castrações aí pelos bairros, isso já evoluiu bastante, mas eu sinceramente, nas nossas emendas impositivas, que nós temos lá na Câmara de Vereadores, estamos agora formulando o orçamento do ano que vem, eu vou direcionar ao que me cabe, a minha cota, para os animais, para ver de que forma pode ser aplicado, já que está sendo feita essa casa. Quero visitar lá a área, estou esperando, parece que estão construindo um espaço que já tinha, para abrigar os animais lá. Não pode o município passar aqui para o Zé do Rodeio, que é um servidor, que é contratado, que está improvisado. Essa é a verdade, está improvisado. E ele também, e sua família, precisa ter vida própria, né? Final de semana, precisa viajar, precisa viver. Tem lá, sei lá quantos animais, tem muitos lá, na casa do cidadão. Ele também, pela questão pessoal, né, de gostar, se submeteu a esse serviço, mas é necessário uma política específica. Eu havia proposto uma lei em 2016 com relação aos cavalos, aos carroceiros, às carroças, na questão de sanidade dos animais. A gente vê muito animal maltratado, questão de tráfego, né, não trafegar carroças em horários caóticos do trânsito, perto do meio-dia, até porque a questão de dejetos, né, na frente das lojas é um problema. A gente fez uma lei, foi aprovada em 2016, regrando as ruas, regrando os horários, a parte de sanitária, sanidade, acompanhamento, a Secretaria da Agricultura, a questão dos veterinários do município para fazer acompanhamento desses carroceiros. Essa lei não foi aplicada, eu vejo sim até que essa lei tem que ser revogada. Vou olhar bem esse texto. Fiz uma enquete há poucos dias perguntando para a população da necessidade, talvez, de proibição de questão de carroças, né? Hoje a gente vê nas cidades aí que o povo, os prefeitos, os vereadores, através de leis específicas, estão criando programas até para substituir, né, para carroça por bicicletas, enfim. Há várias alternativas, né, de sentar através da Secretaria da Ação Social com essas pessoas, com essas famílias que também precisam sobreviver. Tem que ver a parte social, a parte de reciclagem, geralmente é para isso que se utiliza. Mas pedir à população o que achava, vamos até para propor uma lei proibindo, mas 54% de 1.000 entrevistados que eu fiz se colocaram contrárias a uma lei. Então, deixa como está, né? As pessoas pensaram mais na questão social e tem que ter sempre uma balança, não dá para você obrigar, né, com força de lei a ninguém fazer nada daquilo que não quer, né? A gente tem que ser bem coerente, mas que o município tem que desenvolver uma política específica para a proteção animal, não há dúvida alguma. Eu sempre me coloquei à disposição, respondendo pela questão do meio ambiente, também da Câmara de Vereadores, na comissão, sempre vou lá visitar, porque eu sempre recebo as pessoas, lá em casa também tem cães adotados, né? Minha mulher tem esse hábito, a gente tem esse hábito, mas tem que ter uma política, tem que ter um espaço para abrigar de forma provisória e tem que ter um norte, tem uma política específica, talvez um código municipal de proteção animal, está na hora de criar, que também passa pelo plano diretor, que nós estamos trabalhando na Câmara, é um item que eu vou colocar e vou defender porque é importante. 7h37. Cristian, nosso tempo aqui ele é curto, mas eu quero já agradecer muito sua presença, deixar os nossos microfones abertos aqui da Jovem Pan para esses assuntos de extrema importância para a população de Porto União. Suas considerações finais e mais uma vez, obrigado aqui pela presença. Eu que agradeço, o Thiago, o Juliano, os amigos da Jovem Pan. Foi um prazer estar aqui com vocês e tem que ser assim, a gente tem que ser participativo, tem que colaborar. O nosso mandato é temporário, não é nosso, é da população e sempre que for possível estarei à disposição de vocês e de toda a comunidade de Porto União e também na nossa União da Vitória. Bom, você de casa continua com o Jornal da Manhã, a edição nacional, com as principais notícias nacionais e internacionais, mas eu retorno neste sábado, a partir das 7 horas, com informações para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. A você, uma excelente sexta-feira.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.